Prof. Rei aqui, hoje mais uma aula interessante. Hoje nós vamos trabalhar com as razões trigonométricas, chamadas de razões trigonométricas secundárias. Tu já conhece seno, tu já conhece cosseno, mas tem algumas outras que são importantes trabalhar também. Vamos lá, antes de começar com elas, olha aqui, ó. Lá no triângulo retângulo, demarquei um ângulo alfa aqui. Lembra que oposto a ele, cateto oposto, junto a ele, cateto adjacente e sempre oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Quem mesmo é o seno do ângulo? Seno do nosso ângulo passa a ser cateto oposto dividido pela tua hipotenusa. E quem passa a ser o cosseno? Cosseno do ângulo passa a ser o teu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isto tu já sabia, inclusive sabia até mais um pouco. Professor, tu coloca só essas duas, não tem a tangente? Sim, tem a tangente. A tangente do ângulo passa a ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora, razões trigonométricas secundárias. A primeira que eu escrevi aqui é a tangente. Por que eu digo que ela é uma razão secundária? Porque ela deriva de seno por cosseno. Observe o detalhe aqui, ó. Divida a expressão do seno pela expressão do cosseno. Se eu dividir essa expressão de cima por essa expressão de baixo, esta hipotenusa com esta hipotenusa vai cortar e vai sobrar cateto oposto por cateto adjacente, ou seja, sobra a tua tangente. Por isso que ela entra como uma expressão, uma razão secundária, porque olha, tangente do ângulo, a gente escreve assim como eu coloquei aqui no quadro, passa a ser a divisão entre seno dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então a primeira razão que a gente chama de razão secundária é uma razão que tu já conhecia lá do triângulo retângulo. Mas ela não é a única, tem algumas outras razões interessantes também. A gente passa a ter a secante, olha como é que escreve, sec do ângulo, ela passa a ser o valor numérico inverso de quem? Do cosseno. Então é 1 sobre o valor do cosseno. Assim que eu montar a tabela eu dou um exemplo, vai ficar bem fácil, mas guarde isso, é o valor numérico inverso do cosseno. Olha a próxima, a cossecante. Quem vai ser a cossecante? A cossecante, que se escreve cossec do ângulo, vai ser o valor numérico inverso do seno. Acha o seno, inverte o valor e tu tem exatamente o que a gente chama de cossecante. E a tangente, que ela também é uma secundária, por mais que ela já seja uma secundária, existe uma outra que é o inverso dela, que a gente chama de cotangente. Olha como escreve, cotangente do ângulo, se escreve dessa maneira, vai ser 1 sobre a tangente do ângulo. É o valor numérico inverso da tua tangente. Ou seja, ó, se a tangente é seno dividido por cosseno, a cotangente vai ser cosseno dividido por seno. Alguns detalhes interessantes aqui. Eu costumo falar para os alunos fazerem a seguinte relação. Como tu está trabalhando com valores numéricos inversos, é fácil de guardar a seguinte ideia. Olha aqui, ó. Secante começa por S. Ela deriva do valor numérico inverso do cosseno, que começa com C. Cossecante começa com C. Ela deriva do valor numérico inverso do seno. Guarda, se tu vai trabalhar com os valores numéricos inversos, lembra, bom, tem que inverter a letra para que eu tenha a expressão que eu possa trabalhar. Então, secante deriva do cosseno. Cossecante deriva do seno. Se começa com S, vou guardar que vem de quem tem C. Se começa com C, vem de quem tem S. E aqui, ó, fica bem fácil de guardar, porque eu só coloquei a palavra co na frente. Aqui é cotangente, que deriva exatamente da tangente. E aproveitando, vou falar sobre essa palavra co. Não sei se vocês sabem, mas esse co, ele vem da ideia do complementar. Serve para todas as expressões que estão no quadro. Olha aqui, ó. Seno. Por que aqui eu chamo de cosseno? Cosseno, o complementar do seno. O que é complementar mesmo? É aquilo que falta para fechar 90 graus. Ou seja, seno de 30 tem o mesmo valor do cosseno de 60, porque são valores complementares. Já te mostro na tabela aqui, inclusive. Só que isso é importante, que vale para todos. Ó, secante e cossecante.
o valor da secante vai ser o mesmo valor de um ângulo complementar quando aplicado na cossecante. Por exemplo, pega 30 e 60. Se eu calcular secante de 30 graus, vai ser o mesmo valor que a cossecante de 60 graus. E aqui, ó, co na frente. Então, cotangente, se eu calculo a tangente de 30 graus, eu tenho o mesmo valor quando calcular a cotangente de 60. Não sei se sabiam, mas fica esperto. Este co vem da ideia do complementar. Então, sempre que eu tenho o ângulo complementar, aquele que começa por co tem o mesmo valor do ângulo, digamos, inicial. Essa passa a ser uma ideia importante e tu pode até observar nesta tabelinha, que é a tabelinha lá dos ângulos notáveis, galera. Esses ângulos aqui são importantíssimos, porque tu já manja de seno e cosseno. A partir desses valores, tu tem que guardar essas ideias, tu vai conseguir trabalhar com uma secante, com uma cossecante, com uma cotangente, e assim por diante. Agora vamos montar essa tabela. Lembra como que monta ela aqui? Ela é bem simples, ó. Então começa assim. Primeiro, né? Nesta ordem, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Vai começar lá por 1, 2 e 3. Depois 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Perfeito? Com raiz menos no 1. Como assim, ó? Vai colocar raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Sabe esses valores, tu acha todos os demais, porque olha, a tangente é a divisão de seno por cosseno. Então divido, ó, corta esse 2 com esse 2, sobra a raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Corta tudo aqui, vai dar exatamente 1. Simplifica esses dois aqui, fica 1 sobre raiz de 3, que racionaliza e dá raiz de 3 sobre 3. O senhor falou muito difícil, eu conheço uma musiquinha, fica fácil para trabalhar. Eu conheço várias músicas, essa tabela é... como é que eu posso falar assim? Essa tabela é musical, qualquer música encaixa nela. Inclusive, se tu souber alguma música, manda pra mim, vai lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs, manda um direct pra gente lá, fala, professor, eu conheço a música da Xuxa, a versão assim, professor, eu conheço a música do Jingle Bells, tem várias músicas, mas neste momento vai aparecer pra vocês aqui, qual música? A música do modão. Esta música, esta versão é a melhor de todas. Olha aqui, ó, modão. Então, modão da trigonometria. Solta o som, DJ. 3 é todo mundo, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 com a raiz menos 1. É pronto, é só um pedaço. Quem quiser, vai no link original aí, deve ter o link em algum lugar aí para vocês. Se não tiver, só digita aí ou vai na Estrada com os Profs, nosso YouTube, tem ali o nosso vídeo. Aproveita, já dá um gostei, já deixa uma curtida, comenta, participa, sei lá, faz o que quiser, mas encaminha para alguém, ajuda a gente, tá bom? Faz o nosso vídeo chegar a 1 milhão de visualizações. Então, essa versão duvido que vocês conhecessem, beleza? Mas isso é importante. Agora, retomado isso aqui, vamos ver como que eu posso trabalhar com essas situações. A tangente, tu já conhece, tá aqui, então nem vou me detalhar muito, tá bom? Agora, essas outras três aqui, não tem nada de absurdo, é só trabalhar em cima do já conhece. Então, vamos pegar assim, por exemplo, ó, vou pegar a secante de 30 graus. Como que eu vou trabalhar com a secante de 30 graus? Opa, secante é 1 sobre o valor do cosseno. Então, na verdade, ao invés de trabalhar com a secante de 30, meu Deus, secante de 30, como eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar como sendo 1 sobre o cosseno de 30 graus. Essa aqui passa a ser a tua ideia. Vai trabalhar lá com 1 sobre o cosseno de 30. Então significa que isso aqui vai ser 1 sobre o valor cosseno de 30. Tem que ser na tabela. Ó, 1 sobre raiz de 3 sobre 2. 1 sobre, para quem não lembra, é o inverso. Vai tombar o número. Então vai ficar 2 sobre raiz de 3. Professor, mas raiz de 3 não pode embaixo. Perfeito, faz o que mesmo? Então vai racionalizar, que é multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo denominador. Por que chama-se racionalizar? Tu vai tornar o denominador racional. Multiplicando, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3 dá raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Então fica 2
raiz de 3 sobre 3. Tá aí. Para qualquer uma das ideias tu vai fazer do mesmo jeito. Professor, mas se eu quiser calcular uma cossecante, igual, cossecante é 1 sobre seno. Então se eu quiser calcular cossecante de 30, vai só inverter, vai ficar 2 sobre 1. Cossecante de 45, 2 dividido por raiz de 2 e daí racionaliza. Cossecante de 60, 2 dividido por raiz de 3 e daí racionaliza. Aqui a mesma coisa, eu dei só um exemplo, né? Mas se fosse lá 45, fica 2 dividido por raiz de 2 e daí racionaliza. 60, 2 por raiz de 3 e racionaliza. A mesma coisa para cotangente. Quer calcular cotangente de 30? Vai olhar aqui, ó, a tangente vale isso. Tomba o número, racionaliza. Olha como vai dar o mesmo valor, ó. Tangente de 45 vai dar 1, porque o inverso de 1 é o próprio 1. E tangente de 60 é raiz de 3, então cotangente vai inverter, fica 1 sobre raiz de 3, tá bom? Antes de eu passar para a ideia mais interessante, guarde o que eu falei, ó, a ideia do co. Então, ó, seno e cosseno. Olha aqui, ó, este valor aqui, ó, é igual a este valor aqui, porque os ângulos são complementares. Consequentemente, vou até fazer de outra cor, ó, este valor aqui é igual a este valor aqui. Por quê? Porque os ângulos são complementares. Nunca se perguntou por que raiz de 2 sobre 2 é o mesmo valor para seno e cosseno? Porque 45, complementar dele é o próprio 45. Importante essas ideias aí, tá bom? Mas isso é só uma ideia inicial. Lembra que nós estamos trabalhando com as razões trigonométricas, com seno e cosseno, lá no ciclo, na circunferência trigonométrica. E quando a tua prova exigir alguma coisa de vocês, é lá que vai aparecer. Então tudo isso aqui a gente vai ver agora na circunferência trigonométrica. Vamos lá! Vamos lá, galera, então. Agora a gente vai tirar do número quadrante. Já entendeu a ideia das relações secundárias, o que é uma secante, o que é uma cossecante, uma tangente, uma cotangente. Nós vamos fazer a mesma coisa que já fizemos lá para seno e cosseno. Tirar do primeiro quadrante, calcular para um ângulo de 120, 300 e assim por diante. Primeira coisa, não podemos esquecer que seno no ciclo trata-se do eixo y, então positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno trata-se do eixo x, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Agora, o que a gente acabou de ver, que a tangente é a divisão de seno por cosseno. Por consequência, primeiro quadrante mais dividido por mais dá mais e tu encontra o sinal da tangente lá no primeiro quadrante. E assim para todos os demais. Mais dividido por menos dá menos, menos dividido por menos dá mais e menos dividido por mais dá menos. Pronto, descobriu os sinais da tangente quando trabalhar fora do primeiro quadrante. Mas não é apenas a tangente que nós queremos, tem também a cotangente. Quem que é a cotangente? O valor numérico inverso. Inverter o número e não trocar o sinal. Consequentemente, quando tu trabalhar com a cotangente, ela vai ter o mesmo sinal da tua tangente. Olhar o sinal da tangente ou da cotangente é a mesma. Claro que o valor é tombado, o valor numérico é inverso, não esqueça disso. Se vale para tangente, vale para as demais. Lembra lá? Se começa com S, o valor numérico inverso tem C. Ou seja, para descobrir o valor da cossecante fora do primeiro quadrante, olhe sempre para o sinal do seno. E para finalizar, a mesma coisa para a secante. Ela deriva de quem? Deriva do cosseno. Não muda o sinal, só inverte o número. Então significa que o sinal da secante é o mesmo sinal do cosseno. Guarda essas ideias porque é extremamente importante. A prova, quando cobra, tira do primeiro quadrante. E ao tirar do primeiro quadrante, jamais esqueça do sinal. Vamos ver alguns exemplos. Observe aqui, ó. Cosseno de 240. Lembra como que faz esse? Então comecei com o cosseno para a gente lembrar. Olha aqui, ó. Tirou do primeiro quadrante. Quando eu tirei do primeiro quadrante, o que eu faço? Tem que lembrar da simetria. Opa, qual quadrante encontro isso aqui? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, eu penso enquanto que passou de 180. 240 passou 60 graus. Ou seja, calcular cosseno de 240, eu vou ter que pensar no cosseno, na verdade, de 60 graus. Mas em qual quadrante mesmo? Terceiro.
cosseno terceiro quadrante é negativo, menos cosseno de 60. Daí vou lembrar da tabela, 60 graus aplicado no cosseno, quanto vale mesmo? Raiz de 3 sobre 2 ou meio? Lembra lá? Tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então 1 sobre 2, não esqueça disso. E vai ficar menos meio. Deu para lembrar como é feito? Já vimos isso numa aula anterior. O que muda agora para secante e cossecante? Coloquei alguns exemplos aqui. Não muda nada, só tem que lembrar da onde que ela deriva. Então vamos lá. Primeiro para o ângulo, a mesma ideia. Olha aqui agora, 150. Fora do primeiro quadrante, está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o que eu devo pensar mesmo? Quanto que falta para chegar em 180. Então vou trabalhar com um ângulo de 30 graus. Então olha aqui, secante de 30 graus. Porém, não posso esquecer do sinal. A secante tem o mesmo sinal do cosseno. Como está lá no segundo quadrante, o cosseno passa a ser negativo. Então, menos a nossa secante de 30. Agora que vem o detalhe, secante de 30 graus. Eu não sei de cabeça o valor da secante, mas eu sei que a secante deriva exatamente de quem? Deriva exatamente do cosseno. Então tu passa a ter quem? Tu passa a ter o inverso do cosseno de 30 graus. Lá na tabela, quanto que vale cosseno de 30? Vale meio ou vale raiz de 3 sobre 2? Vamos lá. 1, 2, 3... 3, 2, 1. Então 3, raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 2 dividido por raiz de 3. Professor, não entendi. Volta e olha a tabela. A tabela para o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como tu está trabalhando com a secante, que é o valor numérico inverso, a gente tomba a fração. Não esqueça de racionalizar. Então isso aqui multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz, menos 2 raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Deu para pegar a ideia? E assim para todas e quaisquer razões trigonométricas que apareçam para trabalhar no ciclo, sempre a mesma coisa. Vamos lá. Tangente de 135. 135 saiu do primeiro quadrante. 135 está lá no segundo quadrante. Segundo quadrante é quanto falta para chegar em 180. Está faltando 45. Então vou pensar na tangente de 45. Saiu do primeiro quadrante, não esqueça o sinal. Segundo quadrante, a tangente é negativa, então menos a tangente de 45. Quanto vale a tangente de 45? Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ou seja, vale 1. Por causa do segundo quadrante, na verdade, vale menos 1. Último exemplo para finalizar. Cotangente de 300. Então vamos lá, primeiro passo, pensar no ângulo. 300 graus, passou do primeiro, está no quarto. Lá no quarto é quanto falta para chegar em 360, está faltando 60. Então aqui vai ser a cotangente de 60 graus. Opa, sinal. Quarto quadrante, cotangente, mesmo sinal da tangente. Então menos a cotangente de 60. Agora, cotangente é o inverso numérico da tangente. Então vai fazer o quê? Vai pensar na tangente de 60. Quanto vale? Vale raiz de 3. Como é o valor numérico inverso, vai ficar, como aqui era negativo, menos 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz, então fica menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então perceba que na verdade tu faz sempre a mesma ideia. O que acrescentou nesta aula de hoje? Acrescentou entender quem que é a tangente, quem que é a cotangente, quem que é a secante e quem é a cossecante, da onde que elas derivam, da onde elas vêm, para que a gente entenda os seus sinais, mas no demais é tudo a mesma coisa, tu vai fazer sempre a mesma coisa. Fechou? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais interessante aqui pra gente. Ó, imagine que tu tenha um ângulo, tá aqui ó, que ele pertença lá ao segundo quadrante. Essa informação é extremamente importante. Esse ângulo pertencendo ao segundo quadrante, a prova dá para vocês que o seno deste ângulo vale exatamente 3/5. E a gente quer calcular todas as outras relações. A secante, a cossecante, o cosseno e assim por diante.
Eu tinha deixado um exemplo muito parecido numa aula anterior como desafio. Agora eu vou fazer com vocês todas essas ideias, tá bom? Vamos lá, olha aqui, ó. Primeira coisa, seno. Vamos pensar o que é o seno, lá do triângulo retângulo. O seno de um ângulo, ele passa a ser o cateto oposto dividido pela tua hipotenusa. Isso é importantíssimo, a gente começou essa aula inclusive mostrando esta ideia. Como eu tenho cateto oposto por hipotenusa, essa fração aqui, ó, eu vou falar então que 3 é o cateto oposto de um triângulo e 5 é a hipotenusa de um triângulo. Que tipo de triângulo? Um triângulo retângulo. E vou demarcar aqui o nosso triângulo retângulo. Observe lá. Então, triângulo retângulo. Vou marcar o ângulo X aqui e em relação a esse ângulo X, o cateto oposto mede 3, a hipotenusa mede 5. Tá faltando quem ali? Tá faltando o cateto adjacente. Cateto adjacente, como que eu calculo aqui? Vou fazer Pitágoras e acho este valorzinho aqui. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Porém, eu sei que vocês vão lembrar, este triângulo, ele chama-se triângulo pitagórico e esta medida aqui, sem fazer muito esforço, lembra quanto vale? Sei que respondeu de maneira correta, vale exatamente 4. Qualquer coisa é só aplicar Pitágoras, tá bom? Professor, para que tu fez isso? Para montar todas as outras razões trigonométricas. Observe, o que eu quero aqui, ó? Vamos fazer o primeiro que a gente é mais acostumado aqui na letra C. O cosseno. Quem que é cosseno mesmo? Cosseno passa a ser cateto adjacente, que eu acabei de descobrir, dividido pela hipotenusa, que vale 5. Então, se eu sei que o seno vale 3/5, significa que o cosseno vale 4/5. Porém, antes de eu continuar o resto, informação mais importante é a primeira que eu destaquei. O ângulo pertence ao segundo quadrante. Por mais que a gente use essa artimanha para montar um triângulo, é só para ter o valor inicial. Lembra que esse triângulo pode ser desenhado no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Eu desenho de qualquer jeito só para dar uma ideia, mas não esqueça que tem esse posicionamento e interfere no sinal. Como está no segundo quadrante, eu calculei o cosseno. Cosseno no segundo quadrante passa a ser negativo. Então, menos 4/5. Perfeito? Vamos continuar. Outro que dá para calcular fácil, tu é acostumado a trabalhar no triângulo retângulo, é a tangente. A gente até colocou no início da aula. Tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo 3, cateto adjacente a gente encontrou que é 4. De novo, não esqueça que está no segundo quadrante, a tangente no segundo quadrante passa a ser negativo. Pronto! Agora todas as outras afirmativas são ideias onde tu vai inverter o número, mantendo o sinal. Não esqueça, tu inverte só o número, mas mantém o sinal. Olha aqui, ó, eu quero a secante então. Quem que é a secante? Se começa com S, deriva de quem tem C, ou seja, deriva do cosseno. Será 4 sobre 5? Fica 5 sobre 4. O sinal permanece o mesmo, ou seja, menos 5 sobre 4. Olha a cossecante. Quem que é a cossecante? A cossecante vem lá do inverso do seno. Então isso aqui já estava respondido no início do enunciado. Se eu tinha o valor do seno, é só inverter e eu acho a cossecante. Era positivo, permanece positivo, só inverteu a fração. E a cotangente, inverso da tua tangente, ela vai passar a ser então 4 sobre 3. Era negativo, permanece negativo. Beleza? Como eu sempre deixo um desafio para vocês, hoje não vai ser diferente, mas vai ser um desafio duplo de algumas ideias que estão aqui no quadro. Eu quero que vocês primeiro façam exatamente essa mesma proposta que está aqui, mas eu vou fornecer agora um valor diferente. Eu quero que vocês façam a mesma ideia, mas eu quero para um ângulo, beleza? Ó, que pertence ao terceiro quadrante e a tangente desse ângulo, ela vale exatamente 2.
É a mesma ideia. Eu quero agora que vocês encontrem a secante, a cossecante, a cotangente, o seno e o cosseno, sendo fornecido a tangente, que está no terceiro quadrante e vale exatamente 2. Vai aonde mesmo? Vai lá na Estrada com os Profs, manda um direct no nosso Instagram, no nosso Instagram, e daí eu respondo vocês. Continue respondendo, tem bastante gente respondendo, isso é muito importante. Inclusive eu consigo ver quem está assistindo e quem não está assistindo as aulas, beleza? Fique bem atento lá e tenta fazer essa ideia. Só que eu falei que era um desafio duplo. Olha o próximo desafio aqui. A gente trabalhou com alguns ângulos que derivam de 30, 45 e 60. Mas não esqueça que na aula que a gente trabalhou com seno e cosseno na circunferência trigonométrica, a gente também calculou os valores de seno e cosseno para os ângulos de 180, para o ângulo de 270, 0, 90 e assim por diante. Para os pontos de divisão de quadrante, para esses pontos aqui, ó, a gente sabe quanto vale seno nesse ponto, neste ponto, neste ponto e neste ponto aqui. O que eu quero que vocês façam para mim? Eu quero que vocês consigam descobrir quanto vale secante em todos esses 4 pontos, quanto vale cossecante em todos esses 4 pontos, quanto vale a tangente e quanto vale a cotangente, beleza? Com a aula de hoje, eu quero que vocês também consigam responder essas ideias. Para os pontos de divisão de quadrante, quanto vale tangente 90, por exemplo? Quanto vale cossecante 180? Muito importante, são algumas ideias bem bacanas que eu gostaria que vocês soubessem, tá bom? Beleza? Desafio lançado, mas aula não terminada. Vamos lá! Vai lá! Como a gente já viu numa outra aula também, existe a tal da relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de ângulo igual a 1, sempre sendo o mesmo ângulo, tá bom? Agora, hoje, trabalhamos com algumas razões secundárias. Então pode ser que alguma prova exija de vocês também algum conhecimento onde tem uma secante ao quadrado, uma tangente ao quadrado, que daí derivam as relações também chamadas de relações secundárias. Mas basta lembrar que tu tem a fundamental, a principal, a inicial, e é através dela que surgem as outras. Quer ver como? Olha aqui, ó. Vou pegar essa relação fundamental e dividir inteiramente ela pelo cosseno ao quadrado do ângulo. Vamos lá, inteirinha. Então vou dividir por cosseno ao quadrado aqui, vou dividir por cosseno ao quadrado aqui e vou dividir por cosseno ao quadrado aqui. Agora, o que vai acontecer pra gente? Seno por cosseno, tu sabe que é a tangente, como tá ao quadrado, tangente ao quadrado, do início da aula. Mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1. 1 sobre cosseno a gente viu que passa a ser secante, como tá ao quadrado, ao quadrado. Pronto, tu acabou de gerar uma relação secundária, que precisa decorar? Deriva da primeira, então tu entende da onde vem, e isso que passa a ser importante. Então tá aqui, ó, uma relação que uma ou outra prova também pode cobrar. Fique bem esperto para essa nova relação. Professor, é só essa? Não. Olha aqui, ó, eu fiz uma manipulação conveniente dividindo por cosseno. Pode ser que talvez o cara cobre alguma coisa que não cai uma secante, cai uma cossecante. Então a gente vai fazer novamente a mesma ideia, só que vamos dividir agora tudo por seno. Quer ver? É a mesma proposta. Veja lá. Então a gente vai pegar a relação fundamental e dividir ela inteirinha por seno ao quadrado do ângulo. Professor, eu posso fazer isso? Sim, tu pode. Podia dividir por qualquer coisa. Quer dividir por tangente, por cotangente, mas a gente divide sempre por seno ao quadrado e por cosseno ao quadrado para gerar essas relações que a prova cobra com maior frequência, tá bom? Vamos ver lá então. Para fazer essa divisão, é na expressão inteira, não esqueça disso. Então vou dividir aqui por seno ao quadrado, vou dividir aqui por seno ao quadrado e vou dividir aqui por seno ao quadrado. Dividindo, o que a gente encontra? Seno ao quadrado por seno ao quadrado, ele gera 1. Mais cosseno por seno é o inverso disso, ou seja, o inverso da tangente. Então passa a ser
a cotangente. Como está ao quadrado, cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno passa a ser exatamente inverso do seno. Se começa com S, a inversa tem C. Como está ao quadrado, cossecante ao quadrado. E tu gera uma segunda relação. Meu Deus, Sor, muita coisa para decorar. Eu tentei te mostrar que deriva ali, ó, do vermelhinho. E o vermelhinho é a relação fundamental. Então, na prática, não tem que decorar. Tem que lembrar que a prova pode cobrar algumas ideias que envolvam as relações ou as razões, como queira chamar, secundárias, elevada ao quadrado. E daí, opa, eu lembro da fundamental. Para chegar nessas, basta hora dividir ou por seno ou por cosseno ao quadrado. Beleza? Fique esperto, aulinha muito importante. Não esqueça de mandar para mim o desafio e até a próxima. Falou, galera, um abração!